Jesus está morto e será sepultado. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Nessa manhã, eu quero dar graças ao Senhor, agradecer pela sua vinda até aqui. Mas eu quero pedir, antes de começar o nosso vídeo, que você venha se inscrever no nosso canal, para que este canal cresça cada vez mais e mais pessoas venham a assistir. E o YouTube assim vai entregar para mais pessoas. Quando você dá o like, também as pessoas, o YouTube entende que aquelas pessoas estão gostando, então ela começa a entregar para mais gente. Venha também participar desta obra. Marque o sino das notificações. Nessa manhã eu gostaria de falar a respeito do sepultamento de Jesus. Porém, nós vamos ler aqui no livro de Lucas, seguindo os passos daquilo que nós já estamos fazendo durante toda essa série de vídeos do livro de Lucas. Então nós podemos pular isso aqui, porque isso tem um ensinamento muito importante aqui, queridos. O sepultamento de Jesus, ele se deu assim. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirou o corpo do madeiro, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia ainda sido sepultado. Era dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram o sepulcro, e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, queridos, o sepultamento de Jesus, logo após Jesus fechar os seus olhos, e acontecer todas aquelas situações que nós falamos no vídeo de ontem, que as pessoas se converteram porque se fez trevas, o véu se rasgou, as coisas aconteceram, pessoas começaram o soldado ali se entregou a Jesus, dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Este verdadeiramente era um homem justo. Aí Jesus está posto na cruz. Está chegando o momento da preparação dos judeus. Os judeus começam a se recolher, porque no outro dia seria o sábado, o Shabá, como eles falam. Né? Então, eles estavam ali se preparando para esse evento do sábado, e o corpo de Jesus estava pendurado. Se fechou o templo, e esse homem aqui, no qual nós acabamos de ler, chamado José, ele era da cidade de Arimateia. Ele era membro do Sinédrio. Ele era um dos membros daqueles que acusaram a Jesus e o entregaram para ser crucificado. Ele era membro daquele conselho de judeus ali. Ele era um dos membros do Sinédrio. Porém, ele foi um dos que não consentiu com os atos dos outros. Ele era um dos discípulos de Jesus, assim como Nicodemos também era. Porém, nesse momento aqui, José, que era um homem justo, mas era um homem influente, ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Porque naquele momento o corpo ele ficava ali, apodrecendo na cruz. Porém, José, com a sua influência, ele chegou até Pilatos e pediu o corpo de Jesus, que consentiu. Então, queridos, trazendo isso para os dias de hoje, nós precisamos de pessoas influentes perto de nós. O Senhor usa pessoas influentes. O Senhor usa pessoas que têm influência
em todos os meios. Na política, por exemplo, pessoas são usadas pelo Senhor. Nos cargos mais altos, juízes, delegados, prefeitos, vereadores, governadores. O Senhor usa pessoas como essa, e pessoas também são desses cargos, tem pessoas que são cristãos, pessoas que seguem a Jesus, como era o caso aqui de José, que nascido na Arimateia, que era de Arimateia. Esse José, ele era tão influente que ele tinha proximidade com Pilatos. Nem todos os membros do Sinédrio tinham essa proximidade com Pilatos. Mas ele tinha tanta proximidade com o governador que ele chegou a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, que não era autorizado tirar da cruz, porque o corpo ele ficava ali apodrecendo, para servir de exemplo para os outros, para servir de exemplo para as pessoas não praticarem coisas erradas, para não serem julgadas e serem crucificadas também. Então aquele exemplo ficava ali. Chegando perto da noite, se aquele preso não tivesse morrido, era-lhe quebrado as pernas. Mais um detalhe, porque Jesus não teve seus ossos quebrados. Porque quando foram verificar Jesus para lhe quebrar as pernas, ele já havia morrido. Então um dos soldados apenas furou o seu lado com uma lança. Então saiu sangue e água. Todo o sangue foi derramado por você e por mim. Voltando para José de Arimateia, ele era um homem influente, um homem temente a Deus. Então ele chegou, pediu o corpo de Jesus a Pilatos, que o concedeu. Pilatos concedeu que José tirasse o corpo de Jesus daquela cruz. José pegou um pano limpo, um pano de linho fino limpo, um pano caro, caríssimo, e envolveu o corpo de Jesus naquele pano e o colocou numa cova da sua família, cova aberta, numa rocha, uma cova nova, nunca usada antes. Jesus teve o seu sepultamento, ainda que por uns breves momentos, mas o seu sepultamento foi bem guardado. Ele foi colocado, envolvido num lençol limpo, ele foi colocado numa cova que não havia sido usada e contaminada por nenhum morto ainda. Jesus, quando ressuscitou, se houvesse algum morto perto dele, provavelmente ressuscitaria também. Porque o poder que veio sobre a vida de Jesus, que o ressuscitou para vir de novo ao encontro dos seus, foi tão grande que covas se abriram ao redor e pessoas, corpos de santo, começaram a andar na cidade naquele momento que ele ressuscitou. Mas, voltando para o seu sepultamento, o que aconteceu? Como era sábado, José levou o corpo de Jesus até aquela rocha, aquele sepulcro aberto, e ali envolveu Jesus num lençol de linho fino e o colocou naquele sepulcro. Mas a palavra diz assim: era dia da preparação e ia começar o sábado. O sábado já ia começar. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, as mulheres que aqui no versículo 49 do livro de Lucas, do capítulo 33, que nós lemos ontem, fala o seguinte: entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, essas mesmas mulheres, fala no versículo 55 e diz assim: as mulheres
que tinham vindo com ele da Galileia. Essas mulheres seguiam Jesus desde o início do seu ministério. Estamos falando ali de Maria, a mãe de Jesus. Maria Madalena, da qual Jesus tirou 7 demônios. A mulher pecadora que Jesus falou sobre, que Jesus pregou para ela. E ela derramou aquele vidro de alabastro, chorou e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Maria, que derramou o perfume sobre os pés de Jesus e o preparou para o seu sepulcro. A mulher de Chuza, o procurador de Herodes, também era uma mulher influente que seguia Jesus, diz lá no livro de Marcos. Entre outras mulheres que ajudavam no ministério de Jesus e o seguiam desde a Galileia. Jesus era seguido por seus discípulos. Jesus era seguido mais intimamente por seus apóstolos. Mas Jesus também era seguido por essas mulheres. E essas mulheres foram muito importantes no seu ministério. Ainda hoje, toda a classe de mulheres da sua igreja, da nossa igreja, tem uma importância sobrenatural. Porque aquelas mulheres oram, aquelas mulheres jejuam, aquelas mulheres ajudam os seus maridos na decisão. Quando conversam com ele em suas casas, e ali abre o seu entendimento, oram juntos, são a ajudadora dos seus maridos. São companheiras dos seus maridos. São mães dos seus filhos. São mulheres que oram, que jejuam. Essas mulheres aqui, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram José. Elas viram onde José colocou o corpo de Jesus. Seguiram a José e viram o sepulcro e como foi o corpo ali depositado. Colocado ali com muito cuidado. O corpo de Jesus foi colocado naquele sepulcro com muito cuidado. Então, depois que elas viram onde ele tinha sido colocado, voltaram, versículo 56, e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. Seguiram a lei de Moisés e não prepararam o corpo de Jesus como é de costume, porque estava chegando o sábado. Não lavaram o corpo de Jesus, não fizeram nada disso. O que elas fizeram foi colocar unguento, especiarias ali próximo ao corpo de Jesus, para que aquele corpo permanecesse ainda com os aromas, que não começassem ali no dia de sábado. O que acontece com o corpo quando já não tem mais vida? Começa a soltar os odores do pós-mortem. Começa a soltar líquidos. Mas Jesus não ia passar por nada disso, porque Jesus ressuscitou. Nesse momento aqui, Jesus estava morto. Jesus estava morto. Ele havia morrido por você e por mim, pelo seu pecado e pelo meu pecado. Como nós falamos nessa palavra, as pessoas de influência são muito importantes na sua vida. Então, ore por elas. Ore pelos seus líderes. Ore pelos seus governadores. Ore pelas suas autoridades. Orem. Orem por aqueles que governam esta nação. Orem por aqueles que trabalham nesta nação dia após dia.
Porque pessoas de influência são importantes no tratamento da palavra do Senhor. O Senhor usa pessoas de dentro, usa pessoas de fora, usa pessoas de todos os lados. O Senhor usa a quem Ele quer. Nós vimos também nessa palavra, além de que pessoas de influência são importantes, que as mulheres têm um papel fundamental. Foi elas que seguiram Jesus desde a Galileia. Onde estavam os apóstolos? Escondidos, com medo de serem presos. Mas as mulheres estavam lá. As mulheres não deixaram ele. As mulheres estavam de longe olhando. As mulheres olharam o seu corpo quando foi tirado. As mulheres seguiram José quando levou o corpo de Jesus para o sepulcro. As mulheres levaram o guento. Essas mulheres são pessoas importantes. A mulher que está do seu lado, a sua esposa, a sua filha, a mulher do seu pastor, as mulheres do círculo de oração, as mulheres no nível geral são extremamente importantes dentro do contexto cristão. Dentro deste contexto cristão, elas são extremamente importantes. Em todos os níveis, a mulher tem a sua importância. Mas olha como foi fundamental essa palavra. Elas seguiram a Jesus desde a Galileia. No livro de Marcos, fala que essas mulheres é que ajudavam no ministério de Jesus. É que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Então, que Deus nos abençoe abundantemente. Lembre-se, Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele ficou sepultado por você, para que você tivesse vida e vida com abundância. Fique com Deus, em nome de Jesus.